7 de fevereiro de 2013. O São Paulo para na eficiente marcação da Ponte Preta, fica no empate e soma a terceira partida sem vitória. Sem grandes emoções, mas com Alexandre Pato em campo, o Corinthians também fica no 0-0 com o Botafogo em Ribeirão Preto. Desfalcado de Neymar, Montijo e Arouca, o Santos marca 2 gols, mas sofre para empatar com o Linense. O problema do Palmeiras não é piloto, não é o condutor Gilson Kleina. Para Brunoro, o Verdão precisa ajustar melhor a mecânica dessa máquina. E pela A2 do Paulistão, Portuguesa vence e fica a 2 pontos do líder Monte Azul. E mais, seleção brasileira decepciona e jogadores lamentam derrota para a Inglaterra na estreia de Felipão. Seja bem-vindo! O Gazeta Esportiva começa agora! Olá, boa noite! A estreia de Felipão como comandante da seleção brasileira não foi das melhores. Com direito a pênalti perdido por Ronaldinho Gaúcho, o Brasil foi superado por 2-1 pela Inglaterra no estádio de Wembley, em Londres. Mas, para os jogadores brasileiros, a derrota no amistoso ainda não é motivo de preocupação. Veja os gols. Em Wembley, o Walcott recebeu dentro da área e bateu cruzado. No rebote do goleiro, Júlio César, Wayne Rooney não perdoou. Inglaterra 1, Brasil 0. A seleção brasileira chegou ao empate no comecinho do segundo tempo graças a esse belo chute de Fred. 1-1. Só que os donos da casa passaram à frente de novo depois que Arouca vacilou. Lampa, com muita categoria, colocou no cantinho de Júlio César. Final, Inglaterra 2, Brasil 1. Normalmente não costumo bater nesse canto, né? O goleiro acabou me enganando e acabei perdendo o pênalti. No momento ele sentiu que estava bem para bater e eu acho que não uniu. Se o cara falar que está bem para bater, tem que bater mesmo. Sabíamos da dificuldade que é encontrar, né? Jogando contra uma equipe que já está quase no final de temporada. Nós começando a temporada, só jogamos um jogo esse ano. Então nós sabíamos que íamos encontrar dificuldade e agora é continuar trabalhando, pegar ritmo de jogo para que nas próximas convocações esteja bem e possa representar o Brasil. Na minha opinião, acho que depois do empate deveríamos fechar um pouquinho mais para esperar, porque eles ficaram o jogo inteiro tentando jogar nos nossos erros e como a gente estava com esse objetivo de ganhar e ir para cima, acabou dando muito espaço para eles. É natural, acho que quando a pessoa está confiando dentro da partida e pega na bola e tem a qualidade que tem o Ronaldinho, não se discute. Infelizmente não conseguiu fazer o gol que nos ajudaria naquele momento, mas isso é bola para frente e essas coisas são aprendizado para o futuro. Sofremos um gol bobo que poderia ter nos custado a vitória, mas conseguimos voltar à frente no placar e vencer, o que foi ótimo para nós. No final do jogo eles vieram para cima, mas conseguimos segurar o resultado e realizar o nosso desejo de vitória. Marcar gols contra times grandes e vencer jogos me dá muito prazer. Eu sei o quanto foi difícil mesmo atuando só um tempo. Nós merecíamos essa vitória. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A seleção brasileira realmente não fez por merecer melhor sorte, não. É verdade que teve um pênalti perdido pelo Ronaldinho Gaúcho. O Fred acertou uma bola na trave, mas a Inglaterra jogou melhor que o Brasil, tanto no primeiro tempo como também no segundo tempo. E isso ratifica uma situação. A seleção brasileira hoje, ela está aquém, ela está atrás de outras seleções consideradas top no mundo. Por exemplo, a Alemanha está à frente do Brasil, a Itália está à frente do Brasil, a Espanha está à frente do Brasil, a Argentina está à frente do Brasil, a França e até o Uruguai. Quer dizer, mas ainda há tempo para o Felipão, de repente, tentar armar essa seleção, fazer esse time engrenar. Tanto Copa das Confederações como Copa do Mundo são torneios de tiro curto. De repente consegue engrenar aí uma sequência vitoriosa, o Brasil pode surpreender e ser campeão. Já aconteceu isso em outras épocas, em outros torneios. O Brasil saiu daqui totalmente desacreditado e terminou como campeão. Quem sabe aconteça o mesmo em 2014. Agora, a lógica
aponta outros favoritos à frente do Brasil. Godoy. Boa noite, Celso, Michele. Boa noite para você. Boa noite. Estou de olho em você que está de olho na Gazeta. Olha, essa seleção brasileira está começando tudo, né? Mesmo com jogadores já convocados, com sequência de convocação, com a sequência de convocações pelo Mano, o Filipão está começando tudo. E ele começa de que maneira? Conhecendo o jogador no hall do hotel. Ele chamava o zagueiro lá pelo número da camisa, não sabia nem o nome do jogador. O time não foi treinar 0 grau. Pô, tá todo mundo desse jeito. Aí vai para campo jogar, 2-1, perder 2-1 tá bom demais. Por quê? Fica dependendo do talento individual, da capacidade individual dos jogadores. E aí, início de temporada para os brasileiros do Brasil e já um tempo de temporada para os brasileiros da Europa. Aqueles da Europa renderam mais, os do Brasil renderam menos. Então o Arouca entregou, o Neymar não jogou nada, o Ronaldinho mostrou que acha que é jogador agora só de clube, porque o pênalti que ele tem condição de colocar a bola onde ele quer, ele conseguiu errar. Ainda teve a cara de pau falar que o goleiro enganou ele. Pô, Ronaldinho, você está de brincadeira. O Luiz Fabiano também, né? Pessoal da terceira idade aí, eu acho que já está na hora de ficar assim. Se não tiver ninguém mais jovem com condições de ser convocado, pega esse pessoal da terceira idade e passe livre para eles, né? Não dá mais ficar dependendo dessa pouca vontade. Falta de testosterona no Ronaldinho para jogar, no Neymar também, que já mostrou, tanto quanto o Messi, a dificuldade que ele tem para jogar na seleção. O Messi agora está desencantando e o Neymar continua encalhado. Lá na usina Guarani, que eu vou lá amanhã, sexta-feira, amanhã à tarde, lá na usina Guarani, lá em Guape Azul, os caras falam que o cara está encalhado. Roberto Perosa, Ricardo Mello, o João, esse pessoal velho aí, manda andar e vamos oxigenar essa seleção aí, ver com quem está com vontade de querer vencer na vida. Se é que ainda tem alguém que queira vencer na vida, porque o pessoal aí parece que já está rico, sossegado e acomodado, igual a Michele. Ô, louco, Godoy, imagina, ainda não. Rica, sossegada e acomodada, jamais. Depois, só porque acabou a faculdade de Direito, ele fala isso, né? Agora vou ser mãe, nova etapa. Depois do jogo, o Felipão, Godoy, disse que gostou da primeira partida da seleção brasileira sob o comando dele. Também é complicado falar outra coisa, né? A nossa enquete, Godoy, do gazetesportiva.net, onde você tem o blog, o Celso e eu, é sobre isso. Você ficou satisfeito com o desempenho da seleção do Felipão? Sim ou não? Acesse e vote o resultado no final do programa de hoje. Eu, não. Você, Godoy? Mas de jeito nenhum. Celso? Não. Muito bem. Vai dar unanimidade aí. Tem coisa melhor do que comer bem, mastigar com facilidade e dar um belo sorriso? Para levar uma vida saudável sem abrir mão de todos esses prazeres, nós contamos com a Easy Implant. A Easy Implant pode te ajudar com todos os tipos de tratamentos odontológicos que te devolverão esses prazeres. Os profissionais da Easy Implant são especializados em suas áreas e estão esperando por você. Se você precisa de um implante ou de uma prótese ou de qualquer outro tipo de tratamento, você será tratado por uma equipe de especialistas que te acompanharão do início ao final em clínicas modernas, de fácil acesso e com estacionamento na porta. Chega de dentadura, de comer só sopinha, sabe? Não espere mais para ter o seu lindo sorriso e a sua mastigação de volta. Ligue agora para Easy Implant e marque a sua avaliação. O Renato, o Dr. Rodrigo, o Dr. Lucarelli e o Dr. Negrão estão esperando por você. Ligue 2174-4200. 2174-4200. Easy Implant. Não foram só Brasil e Inglaterra que entraram em campo nesta quarta. Nos outros amistosos internacionais, destaque para as vitórias de Argentina e Alemanha fora de casa e para a Itália, que empatou com a vice-campeã mundial Holanda no último lance da partida. Olho nos gols. Na Suécia, a Argentina abriu o placar diante dos donos da casa depois que Higuaín chutou e a bola desviou em Michael Lustig. 1-0. O time sueco chegou ao empate após cobrança de escanteio de Kim Claustrom, que Jonas Olsson completou de cabeça. Agüero recebeu em posição de impedimento e anotou o segundo dos argentinos, 2-1. Messi soltou essa bomba
O goleiro Andrés Isaacson não segurou. O Higuaín deixou o segundo dele no jogo. O terceiro dos argentinos. A Suécia descontou com Rasmus Elm, mas ficou nisso. Final 3-2 Argentina. Em Paris, Benzema acertou a trave nessa bela cobrança de falta. Mas no rebote, Valbuena fez. França 1, Alemanha 0. No segundo tempo, Thomas Müller empatou o duelo. A virada dos alemães veio com Khedira, que recebeu belo passe de Ozil e só teve o trabalho de tirar do goleiro Hugo Lloris. Final, Alemanha 2, França 1. Em Amsterdã, a Holanda abriu o placar para cima da Itália com esse golaço de Herman Lens. Só que no último lance da partida, Marco Verratti deixou tudo igual. Final, Holanda 1, Itália também. Vários clássicos pelo mundo, a Espanha vencendo o Uruguai, a Itália empatando com a Holanda, a Alemanha vencendo a França num belo jogo, outro grande jogo também, Argentina e Suécia, que teve um lance fantástico. O Messi jogou uma bola por cobertura e o goleiro sueco tirou de bicicleta. A gente não tem a imagem, mas você vai acompanhando aí os gols de Argentina e Suécia, mas foi uma defesa histórica. Uma defesa que vai ser lembrada por muitos e muitos anos. Por exemplo, você, Godoy, já viu algum goleiro tirando, salvando um lance de bicicleta? Não, o lance mais diferente, esquisito que eu vi foi aquele lance do Higuita. Sim, que ele faz a defesa. Aquele do Higuita. Com o calcanhar. Aquilo, plasticamente e pelo lindo. momento e pela situação, ele poderia ter feito a defesa de outra maneira. Então ele fez uma exibição arriscadíssima. Então tem um valor maior ainda do grau de dificuldade. Agora aí era o último recurso para o goleiro e é difícil, né? Um goleiro não é tão difícil não, porque normalmente eles jogam na linha, eles treinam na linha. O Ronaldo do Corinthians, o Giovanelli também gosta de dar bicicleta, porque ele só joga na linha, só jogou no gol no Corinthians. Qualquer outra coisa que ele vai fazer para jogar bola é na linha, e ele gosta de dar bicicleta também, mas eu nunca vi em jogo essa ação, essa atitude de um goleiro, não. Copa Africana de Nações. Ontem nós já havíamos dito que a Nigéria estava na decisão do torneio que esperava o vencedor do confronto entre Gana e Burkina Faso. Depois do empate em 1-1 no tempo normal, a seleção de Burkina venceu por 3-2 nos pênaltis e chegou à inédita decisão. A partida final acontece no próximo domingo em Joanesburgo e o campeão ganha uma vaga na Copa das Confederações. Isso é Flávio Prado que o diga. Ontem aqui no Gazeta Esportiva o jogo estava em andamento, estava nos pênaltis, já tinha rolado a prorrogação e até brinquei, assim, Nigéria e Gana uma grande final. E aí o Flávio falou assim, não desconsidere Burkina Faso não, pelo que vem fazendo pode pintar zebra. E pintou, tá certo, vai ser uma bela final na Copa da África. Debaixo de chuva e com apenas 5.685 pagantes, o São Paulo decepcionou. Parou na eficiente marcação da Ponte Preta e somou a terceira partida sem vitória. Veja como foi o empate do tricolor com a narração dele, Fernando Solero. Obrigado, Michele. A Ponte ganhou o tosse da saída e tá a bola movimentada pelo time da Macaca, já embaixo com o Ferron. Bola devolvida pelo São Paulo, vai para Canhete, vem na velocidade, o camisa 20 tricolor, rolou no meio para Jadson. Jadson então fez a passagem para Oswaldo, preparou, chutou fácil. Edson Bastos abraça o motivo de toda essa disputa, que é a bola. Denilson, vai que vai levando o Denilson, pega Jadson, já olhou para o Jadson, tem uma virada rápida, né? Opa, chegou lá, o tiro. Aí o Canhete vai pela beirada do campo, chega na meia, gira, deu a bola de graça para o William. O centroavante jogando aqui na esquerda. Vai pegando Bruno, Wellington Bruno. Atenção, olha o tiro, defende Denis. Uma pancada de Chiquinho que podia ter acontecido como o gol da Ponte. Foi uma bomba. A defesa da Ponte se recuperou, tomou o Canhete de volta, jogou para meia, Canhete pegou, tocou na frente da área, lá vai o argentino, livrou a bola, atenção para o tiro, defendeu
o tiro de Osvaldo, defendido, cortado pela linha de fundo. Aí na frente da área, Canhete, atenção, o tiro que sai fora. Aloysio. Quanto tempo sem chutar uma bola e chuta fora. Voltou, é o Ganso, rodou atrás. Denilson chuta. Tem que chutar, cara. Ficou nervoso também. Na frente ninguém chuta, vou eu chutar. Passou de volta para Canhete, lá vem o argentino, encarou a marcação, tentou, tocou à frente do Osvaldo, pegou, nada, Luiz, ia chutar, foi calçado, tá no chão. A galera grita pedindo uma falta, ou seja, um pênalti. E o árbitro não viu nada de ilegal no lance. Voltando a Denilson, na frente da área o Ganso. Vamos ver, dá uma salva para o Osvaldo. Ele vai direto. Defende Edson Bastos. Era uma bola forte, uma bola rasteira, uma bola de perigo. Escanteio na boa defesa de Edson Bastos. Pronto. Muito bom. Levantamento de bola. Ela caiu, chutou. E ela passa triscando no travessão. Passou e o São Paulo escapou. No instante final da partida, acabou o jogo. Acabou o jogo no Morumbi, não sem um baita susto da galera tricolor. 0 para o São Paulo, 0 para a Ponte. O jogo hoje foi um jogo, a gente pegou uma equipe que está muito bem dentro do campeonato paulista. É uma equipe que sofreu apenas um gol até hoje dentro da competição. É uma equipe que está com um sistema defensivo muito sólido, muito bom. A gente não conseguiu furar esse bloqueio, né? A gente tentou com todas as possibilidades. Tentou com muito toque em alguns momentos pelo meio, tentando enfiar essa bola para os atacantes. Talvez faltou a questão de tentar chutes a longa distância. A gente parou na eficiência do adversário, que está num momento bom. Uma equipe que já fez 5 jogos no campeonato, tomou apenas um, ganhou o clássico contra o Guarani, ganhou o jogo contra o Corinthians. Então, é uma equipe que está muito bem montada e a gente tem também, em alguns momentos, contar com o mérito do adversário. A gente tentou todas as alternativas ofensivas que a gente tinha disponível para o jogo, mas a gente não teve a competência para fazer o gol na Ponte e, consequentemente, a gente não teve a competência para vencer o jogo. A questão do Ganso não ficou muito claro para mim. Em algum momento, você tem na sua mente dar uma sequência de 4 ou 5 jogos para ele como titular, independente do desempenho que ele apresenta agora? Não, eu não posso garantir isso. Se o Ganso vai ter 4, 5, 6 ou sequências de jogo. A única certeza que eu tenho é que no jogo de sábado ele joga contra o Guarani. Isso aí já está definido. Se não tiver nenhum problema, ele vai jogar contra o Guarani. Qual o nome do Campeonato Paulista? O nome do Campeonato Paulista é carro, né? Marca de carro, veículo. Portanto, nada como uma roda para cada equipe aí nesse jogo ridículo, feio, estapafúrdio que foi São Paulo e Ponte Preta. O Guto Ferreira, técnico da Ponte Preta, deve ter ficado muito bravo com os seus jogadores por não ter ganho desse time fraquíssimo do São Paulo aí. Já 3 jogos sem vitória, com a ausência do ícone Rogério Ceni e do Luiz Fabiano. Aí o São Paulo não conseguiu fazer nada, não jogou nada. Ganso com Ganso, sem Ganso, põe o Ganso, tira o Ganso e não vira nada. E o Ganso escorrega daqui, escorrega de lá, patina daqui, patina de lá, mas não faz. Olha o Gansinha, o Gansinha aqui da Michele. Então, Ganso é Ganso, pato é pato. Pato é pato e Ganso é Ganso, mas vou falar uma coisa para você, os dois ontem não jogaram nada. Então, nada melhor do que 0-0 para 2 times ridículos aí, muito fracos, e principalmente o São Paulo, que pelo investimento que fez, pelo time que tem, teria por obrigação de não decepcionar tanto quanto decepcionou sua torcida em pleno Morumbi, Celso. O Ganso é algo que a gente vai ter que acompanhar com o tempo, como ele se comporta. É a contratação mais cara da história do futebol. E o Ney Franco está na dele. Não importa quanto custou, se foi pago à vista, se não foi, se é a contratação mais cara, se não é. Ele tem que olhar os jogadores que ele tem em mãos e aqueles que estão em melhores condições. E os que estão em melhores condições devem jogar. Não é o caso do Ganso. O Ganso hoje está atrás do Jadson.
ele está atrás do Canhete, não está conseguindo render. Isso não significa que a contratação já possa ser considerada um fiasco. Eu me lembro, por exemplo, o Raí, quando foi contratado pelo São Paulo. O primeiro ano do São Paulo foi fraco, foi muito abaixo do que se esperava. E depois se tornou um dos maiores ídolos da torcida do São Paulo. O mesmo pode ocorrer com o Ganso. Agora, depende dele. Apesar do momento crítico, da situação delicada, de não ter um lugar no time titular, se, sabe, correr atrás das coisas, treinar bem, buscar um espaço, buscar a melhor forma física e manter a motivação em alta. Se bancar o jogador mimado, a tendência é decair ainda mais. Agora, se tiver inteligência e souber aproveitar a oportunidade certa e focar agora num preparo físico, o Ganso é um jogador que depende muito do físico. Ele precisa estar em forma. É começo de temporada, não é fácil para ninguém, não só para o Ganso. Mas o Ganso tem uma dificuldade um pouco maior, até porque ele sempre primou muito mais pela inteligência do que pela velocidade. Ah, mas isso já é desculpa, mas precisa. Viu? Esse já é desculpa. Nós já estamos no dia 7 para 8 de fevereiro. O cara vai falar que é negócio de condicionamento físico, é papo furado. É papo furado. É mentira. Não vou falar que é mentira, mas é papo furado. Sabe, negócio de condição física. A vida do cara é jogar bola. Ele só faz isso na vida. Jogar bola, treinar, se condicionar. Treina a semana inteira, não tem condição de jogar no domingo. Pô, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Aquela velha arada do showball joga muito mais do que o Ganso. Ele parece que ele tem 70 anos de idade. Aliás, os times do Sub-70 lá do Monte Líbano em São José do Rio Preto... Sub-70? Sub-70. Joga mais do que o Ganso. Você joga lá? Joga mais do que o Ganso. Ganhando o que ele ganha, custando o que ele custou, ele tinha que se empenhar, se dedicar, ralar. O Ney Franco colocou ele na Vila Belmiro. Ele não se motivou para jogar contra o Santos, para fazer a torcida engolir todas aquelas moedas. Ele não se motivou. Aí tirou ele durante o jogo. Tomou uma baita de uma vaia. Aí chega agora no Morumbi, não joga nada de novo, pô. O cara tem que se tocar também. O Ney Franco vai ficar carregando esse bebezão no colo até quando? Até ele virar avestruz? Não vai. Até ele virar avestruz? Não vai segurar. Deixar de ser Ganso e virar avestruz? Ele foi bem claro, ele não vai segurar. Depende só do Ganso. É isso que eu estou falando. Tem que ter responsabilidade. Um preparo físico melhor, quem sabe ele pode voltar a sonhar. Custar o que custa, ganhar o que ganha. E o cara tá morto, cansado, hepatítico, anêmico, com tiriça. Tiriça. É ictirícia, né? Mas lá no sertão é tiriça, né, Pascoal? Então. Tiriça. Bom, mesmo com o Alexandre Pato em campo durante a maior parte do jogo, o Corinthians não conseguiu superar o forte bloqueio defensivo do adversário e ficou no empate em 0-0 com o Botafogo em Ribeirão Preto. Acompanhe. Antes do segundo minuto de jogo, o Pato fez boa jogada, mostrou vigor físico e chutou para a boa defesa do goleiro Rafael. Na sequência, o atacante de 40 milhões mostrou que também é bom de cabeça. A grande chance do Botafogo na etapa inicial veio nesse chute de Otacílio Neto. No segundo tempo, o Pato teve ainda mais 2 chances para tentar abrir o marcador. Até que aos 28 minutos ele foi substituído por Romarinho. No final, a melhor chance de gol foi dos mandantes. Daniel Borges acertou um chutaço no travessão. No rebote, Nunes fez o gol, mas estava impedido. Para o técnico Tite, de positivo ficou a atuação de Alexandre Pato. É um processo de evolução técnica, é um processo de evolução de treinamento, dele sentir a vontade, num jogo competitivo e forte como foi. Das movimentações, do lance pessoal, às vezes da falta, ele vai crescendo. Eu não sei medir quantos, mas já cresceu bastante em relação ao último. Vocês ficam muito centralizando em cima do Pato, do não Pato, do Wagner. É uma equipe. No contexto, ela vai ser com ele, ou vai ser com o Guerreiro, não sei se vai estar, não sei se o Paulinho volta. Entendo todo, mas vocês estão entendendo e o torcedor corintiano que está me ouvindo está entendendo também. E o Tite não deixa de ter razão, apesar do Pato ter custado 40 milhões de reais, de ser candidato à vaga da seleção brasileira, de ser a grande contratação do futebol paulista, ao lado do Ganso pelo São Paulo e o Montijo pelo Santos, é uma equipe. O Corinthians tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Quer dizer, então,
Mas também não tem como não focar no Alexandre Pato, uma vez que é a primeira vez que ele atua como titular. E foi bem, enquanto esteve em campo, foi bem. Faltou, sei lá, ele precisou de 3 minutos para marcar o primeiro gol no Pacaembu. Aí ontem contra o Botafogo, a bola caprichosamente não entrou. Isso que é interessante, né? O cara entra, tá com falta disso, falta daquilo. Mas aí o Diego entrou, sobrou no pé lá, chutou, fez o gol, já tá arrebentando. Agora jogou um monte de tempo e não produziu, não rendeu. Esse sim, dá para aguentar a justificativa de que não tem ritmo, falta isso, falta aquilo, precisa esperar um tempo. Esse sim, até o receio que ele tem, a hora que começa a cansar a musculatura e tudo. Mas completamente diferente das desculpas que ficam arrumando pro Ganso. O Pato ainda dá para tolerar ele aí. E alguém precisa avisar o Nunes. Alguém precisa avisar o Nunes, o Marcelo Veiga, não sei se sabe, mas precisa avisar o Nunes o que é impedimento. Nunes, isso aqui, ele não precisa aprender, ele só precisa ver, né, ter noção do que é impedimento. Porque senão ele vai arrebentar com o time do Botafogo, curando vários jogos. Não aprende? Sentindo a falta de Neymar e também sem contar com Montijo e Arouca, o Santos sofreu para empatar com o Linense fora de casa. Veja como foi. Em Lins, o Santos saiu na frente com essa bomba de canhota do Cícero. Golaço. Aos 38, Elias respondeu na mesma moeda, chute de longe e empate do Linense. Na tabelinha com o Gilcinho, o Leandro Brasília virou o jogo, 2-1. Mas Mirages de pênalti empatou novamente. Final Santos 2, Linense também 2. Uma curiosidade sobre o Santos, que é o líder do campeonato, tem 14 pontos, 14 gols marcados. Só que esses 14 gols marcados são de apenas 3 atletas. Quer dizer, o Neymar tem 5, o Mirages tem 5 e o Cícero tem 4. Quer dizer, então, são os artilheiros do Santos. 2 jogadores foram contratados recentemente e o Neymar, que não jogou dessa vez porque estava na seleção brasileira. Fez falta, mas pelo menos o Santos não perdeu. E havendo convocação, o Neymar e o argentino Montijo, o Santos fica igualzinho aos demais. Igualzinho. Fraquinho, fraquinho. Mais 6 partidas aconteceram ontem pela 6ª rodada do Paulistão. O Penaponense recebeu o União Barbarense e venceu por 2-1. Paulista e Oeste empataram em 0-0 em Jundiaí. O Mirassol conseguiu a primeira vitória no campeonato diante do Bragantino por 2-1 em Bragança Paulista. O 15 de Piracicaba ganhou do São Bernardo por 3-0 em São Bernardo do Campo. E na estreia do técnico Geninho no comando do São Caetano, o Azulão perdeu do Guarani por 3-1 em Campinas. Veja os gols dos outros jogos. O Mojimirim perdeu a invencibilidade em casa para o Ituano. O único gol da partida foi marcado por Fernando Gabriel aos 43 do segundo tempo. São Bernardo e 15 de Piracicaba. Léo Mineiro fez 1-0 para o 15. Vinícius Bove no segundo tempo, aos 25 minutos, fez o segundo, 15, 2-0. E Márcio Diogo definiu o placar aos 34 minutos. Belo gol, 15 de Piracicaba 3, São Bernardo 0. 998 torcedores. Esse foi o público que compareceu ao Canindé para ver a Portuguesa golear o Osasco e conseguir a 2ª vitória em 5 rodadas pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Felipe Sboril esteve lá, acompanhe. A torcida da Lusa não anda muito animada para apoiar o time na 2 do Paulistão. Menos de 1.000 espectadores compareceram para assistir Portuguesa e Osasco no Canindé. Com uma campanha mediana no torneio, a Lusa iniciou a partida tomando um susto logo no começo de jogo com essa bomba de Renatinho. Só que aos 36 minutos da primeira etapa, Moisés recebeu na entrada da área e chutou forte no canto direito de Yamada. 1-0 Portuguesa. Seis minutos mais tarde, Marcelo Cordeiro cruzou e Diego Viana colocou para dentro. É a Lusa arrasadora no Canindé, 2-0. No segundo tempo foi o Grêmio que começou melhor com Dedé. Depois, Diego Viana tentou com este chute forte, mas Yamada pegou firme. Neste lance, a goleada lusitana começou a se desenhar com um golaço de Marcelo Cordeiro, 3-0.
E Diego Viana deixou o goleiro Yamada no chão. Não perdoou a falha da zaga do Osasco e marcou outro belíssimo gol. 4-0. Festa portuguesa no Canindé. Com a vitória na noite desta quarta-feira, aqui no Canindé, a equipe da Portuguesa soma 8 pontos na tabela de classificação da A2 do Paulistão. Sobe 3 posições na tabela e está a apenas 2 pontos do Monte Azul, líder do torneio. Isso foi um item da nossa palestra, né? O foco nessa vitória em função desse resultado que deixou a liderança com 10 pontos e uma vitória hoje nos deixaria 2 pontos do líder. E essa necessidade nossa, né, do dever de cumprir o dever de casa, de fazer 100% aqui dentro do nosso estádio. Mas os pontos que porventura a gente vai perder, como perdeu na rodada passada, perdemos pontos aqui dentro, a gente também vai ter que recuperar fora de casa e com a postura nossa de que é time grande e buscar também essa pontuar fora de casa nos jogos que a gente vai sair. Eu tive lá no Canindé ontem, aliás, em São Paulo, um estádio que eu adoro comparecer. Canindé e o estádio do Nacional. Nacional para comer cachorro quente de sábado à tarde lá. E no Canindé para comer bacalhau e bolinho de bacalhau. Mas a torcida está descontente, estava descontente pelo que a Portuguesa estava fazendo. Por isso esse público pequeno. Mas nesses 900 e pouco aí, uns 200 eram lá de Osasco. Na torcida das torcidas organizadas do Grêmio Esportivo Osasco. Perdeu a invencibilidade, a Portuguesa jogou bem, agora vai motivar a torcida a comparecer nos jogos subsequentes aí, porque a Portuguesa merece ter uma torcida que incentiva. Nem torcedores da Fabulões, Leões da Fabulosa estavam lá, cara. Brincadeira. 2 partidas foram realizadas ontem pelo Campeonato Mineiro. O Cruzeiro, líder com 6 pontos, venceu o América de Teófilo Otoni. O Atlético Mineiro ganhou do Tombense fora de casa. No Campeonato Carioca, apenas uma partida. O Flamengo, do artilheiro Hernani, goleou o Friburguense. Veja os gols. Em Macaé, o Flamengo atropelou o Friburguense. Hernani abriu o placar, 1-0. Rafinha fez boa jogada pela direita e cruzou para Hernani, o artilheiro do Campeonato Carioca, ampliar, 2-0. Já são 7 gols no Campeonato Estadual feitos por Hernani. Rafinha foi lançado e ficou cara a cara com o goleiro. Aí ele fez esse golaço. Que pintura do jovem flamenguista! E com mais uma bela assistência de Rafinha, Kleber Santana fechou o placar. Final 4-0 Mengão. No Mineirão, o Cruzeiro saiu na frente do América de Teófilo Otoni com Anselmo Ramon, de letra. E Dagoberto, de pênalti, fechou o placar. 2-0 Cruzeiro. Em Tombos, o Atlético Mineiro visitou os donos da casa e saiu perdendo. Belo gol de Éder Luiz. Jô empatou. E Rosinei, aproveitando o rebote do goleiro, virou a partida. 2-1 placar final. O mega escândalo de manipulação de resultados continua repercutindo. Hoje foi a vez do presidente da FIFA, Josef Blatter, falar sobre o assunto. Dias após a Europol anunciar a descoberta de uma gigantesca rede de apostas ilegais e manipulações de resultados, hoje, finalmente, o presidente da FIFA, Josef Blatter, se pronunciou sobre o caso. Mas o que ele disse não foi nada animador. Estamos em um jogo sempre há fraudes. Nunca vamos parar as fraudes. Jogos arrumados e manipulações de resultados não são novidades. Novidade é uma agência policial descobrir esse esquema internacional e dizer que há 600, 800 e, por que não, até 10 mil jogos manipulados. Nós sabemos que há jogos arrumados, mas também sabemos que é muito difícil dizer qualquer coisa contra os organizadores dessas fraudes. Praticamente não há legislação que permita aos países condenar essas pessoas, porque elas não funcionam com as pessoas, elas funcionam eletronicamente. Portanto, não podemos punir um computador ou alguém que tenha usado um computador, concluiu Blatter. Pour les organisations inofficielles, je dirais, c'est de la délinquance pure. Não, eu não estou entendendo esse comportamento do Blatter, não. Como não dá? Dá para coibir sim, dá para investigar, dá para punir os responsáveis. O jogador que aceita dinheiro para manipular resultado para casa de aposta tem que ser banido do futebol, tem que responder processo, porque a manipulação envolve o torcedor que paga um ingresso para assistir a uma partida de futebol
e de repente aquele jogo que ele está acompanhando, que está torcendo, está sofrendo, chora ou ri, tem um resultado manipulado. Quer dizer, então a coisa é muito séria e o Blatter está se mostrando muito complacente com essa manipulação de resultado. Estranho, hein? Muito, muito estranho. Para quem chega no poder, às vezes também fraudando, a fraude é normal. Mas você sabe que eu estou sempre aqui falando da Accord Company, que é a maior empresa de consultoria financeira do Brasil. A Accord Company trabalha auxiliando você que tem qualquer tipo de contrato de financiamento, seja de carro, moto, caminhão ou casa. Se você acha que está pagando muito na sua parcela de financiamento ou fez as contas e percebeu que está pagando 2 ou 3 vezes mais do que o valor do patrimônio, você pode estar sendo vítima dos juros abusivos. Você pode estar pagando muito mais do que deveria no seu contrato de financiamento. A Accord Company pode diminuir o valor da sua parcela em até 50% e te ajudar a reaver o dinheiro que já pagou a mais indevidamente. Se o seu financiamento for da modalidade leasing, você pode devolver o veículo e ainda recuperar parte do dinheiro que pagou. Você não sabe se seu contrato é leasing ou CDC? Não tem problema. Ligue para a Accord Company 22, não se esqueça que tem que ser 11 na frente, né? 22 27 42 10. E agende uma consulta gratuita com os consultores. 11 22 27 42 10. Vai lá, compareça lá, procure o Eric e resolva o teu problema na Accord Company. Superliga Masculina de Vôlei. Sem maiores dificuldades, o SESI, terceiro colocado na classificação, venceu o São Bernardo, que na 8ª colocação ainda luta por uma vaga nos playoffs para seguir na competição. Rivalidade à parte, o jogo marcou também o encontro de 2 velhos amigos. Veja na reportagem de Jonas Campos. SESI e São Bernardo entraram na quadra do ginásio Vila Leopoldina com objetivos bem diferentes. A equipe da casa já garantida nos playoffs da Superliga, a fim de reencontrar o voleibol ideal e manter viva a luta pelas primeiras colocações na tabela. Do outro lado, São Bernardo, na busca a todo custo de uma vaguinha no grupo dos 8 classificados. Em comum entre as equipes mesmo, apenas o laço de amizade entre o levantador Tiaguinho do SESI e o ponteiro Henrique Batagim, do time do ABC. Adversários, porém velhos amigos. A gente chegou em São Paulo com, acho que era 14 anos, né? E estamos jogando até um dia desse, a gente estava jogando junto, né? Então jogar contra ele é um negócio meio diferente, mas que um dia iria acontecer e está acontecendo. E torço para ele bem, mas não torço para ele ganhar para mim. Vocês chegaram a morar junto, Batagim? Morou de 2009 a 2012. Até no final de 2012 a gente estava morando junto ainda. E a gente já até dividiu o quarto, uma vez expulsei ele do quarto, faz um tempo. E agora na situação atual, amigos, voleibol à parte, né? Entrou aqui na quadra, eu quero que ele... Com os dois na reserva, o jogo começou equilibrado, mas o SESI, mais eficiente no ataque, foi melhor. Batagim ainda entrou pelo São Bernardo, mas não pôde evitar a bola final do primeiro set. 25-18 SESI. Na segunda parcial, os amigos mais uma vez iniciaram do lado de fora, mas com a mesma atenção e vibração de quem estava jogando. Dentro das 4 linhas, equilíbrio total. Mas no final, depois dessa cortada de Murilo, deu SESI, 25-21. No terceiro set, Batagim teve mais uma oportunidade. Entrou agitado, ensaiou jogadas e arriscou ataques perigosos. Mas estava difícil parar o SESI. Enquanto o Tiaguinho observava e aplaudia de fora, o amigo do São Bernardo tentava evitar o pior. Mas não deu. SESI 25-15 e 3-0. Hoje menos erros de saque, o saque com mais resultado. E aí facilitou o sistema defensivo, né? Bloqueio e defesa. Então o saque e bloqueio foram importantes hoje. O SESI reencontrou o bom voleibol e voltou a vencer na Superliga.
Melhor para o levantador Thiaguinho, que apesar de não ter entrado em quadra, comemora a vitória sobre o amigo Batagim. Não deu para jogar, mas deu para ganhar do amigo aí, né? Deu. Dá para dar uma suadinha nele já. Teve alguma aposta, não? Não, pior que não. A preocupação era eu levar o toco dele. Se eu levasse o toco dele, aí a coisa ia ficar séria aqui. Nem mesmo a força do tempo irá destruir. Vamos pegar. Nem mesmo esse samba de amor pode... Bom, aproveitando agora para mandar um beijão para Regiane Ritter, jornalista esportiva, uma das maiores jornalistas esportivas do Brasil. Regiane, você que é um exemplo para mim, um beijo de todo o departamento de esporte aqui da TV Gazeta, viu, minha querida? Muitas felicidades e amanhã eu te dou um abração. Isso aí, Celso. Beijo para a Regiane, que faz aniversário hoje, portanto, parabéns. E também para o Washington Miqueia, está sempre ligado aqui no Gazeta Esportiva. Godoy. Para a Regiane também, beijão. Caço, e para Neide, para Eva lá da Lumbra, para o Simval e para o Eduardo Carquejo lá da Lumbra, e para o Ricardo Ganzaroli Neto e para o Fernando lá da Print Express. O Verdão anunciou no início da tarde de hoje um reforço importante para a Libertadores. O atacante Kleber, de 22 anos, que estava no Porto de Portugal. Ele ficará no Verdão pelo menos até o dia 30 de junho, com a opção de prorrogar o contrato caso o Palmeiras chegue às finais da Copa Libertadores. Revelado nas categorias de base do Atlético Mineiro, Kleber se transferiu para o futebol português ainda bastante jovem e jogando por Marítimo e Porto, marcou 27 gols em 66 partidas. Ele ainda não tem data para a estreia porque está em fase final de recuperação de uma lesão na coxa, mas em pouco tempo deve estar treinando normalmente. Outro nome anunciado hoje foi o do meia Rony, que disputou a última temporada pelo Figueirense e já vinha treinando com o grupo do Palmeiras há uma semana, mas esperava aí uns documentos para ter o empréstimo divulgado. E mais um reforço pode ser anunciado ainda hoje. O Verdão divulgou pelas redes sociais que negocia com o lateral Eldinho, que estava no Corinthians e tem o passe ligado a um grupo de empresários. Bons reforços para o Palmeiras, Celso Godoy? Sem dúvida alguma, o Eldinho é uma grande surpresa, está fora dos planos do Tite e vai ser negociado com o Palmeiras. Não é a primeira vez que um jogador sai do Corinthians para vestir a camisa do Palmeiras e vice-versa. O Neto, xodó da Fiel, que o diga. Né? O Palmeiras está se reforçando e reforçando bem. O Eldinho para lateral, o Marcelo Oliveira para o meio campo, o Charles, o Rony, o Kleber. Palmeiras que tem estreia na Libertadores da América no próximo dia 14 de fevereiro. Precisa realmente de um time forte. Contratação sim, mas reforço não. Longe de ser reforço, mas longe! Você está muito amargo hoje. Muito amargo. De ser reforço. Contratação. Qual deles? Todos eles. O menos ruim é o Kleber. O menos ruim é o Kleber. O resto é fraquinho. Mas fraquinho. Certo? Boas contratações, vai dar uma oxigenada no elenco, não deixa o pessoal que é titular absoluto acomodado, mas vou falar coisa pra você, para reforço, mas falta muito, Celso. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva, daqui a pouco tem mais Palmeiras na tela da Gazeta e as representações de São Paulo e Corinthians após a quarta-feira sem gols. A gente já volta. Daqui a pouquinho o Palmeiras recebe o Atlético Sorocaba no Pacaembu em partida que fecha a sexta rodada do Paulistão. Entre as novidades da escalação pode estar uma das novas peças que o Verdão contratou para botar a máquina para funcionar de novo. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Apresentado ontem ao lado do Charles, o volante Marcelo Oliveira já está à disposição do técnico Gilson Kleina para o jogo de logo mais à noite no Pacaembu contra o Atlético Sorocaba. Eu já me apresentei, quando eu me apresentei no Cruzeiro, fiz toda a pré-temporada normal, estava trabalhando normal. Ainda não fiz nenhum jogo esse ano oficial, porque o Mineiro começou no último domingo, né? E como já estavam as negociações, eu não fui nem relacionado lá para o jogo, porque ainda estava resolvendo aqui, então... Em parte de treinamento eu estava normal e tô pronto para jogar. Se um volante está pronto, o outro está quase. Eu acho que domingo eu já estou à disposição do Gilson Kleina, né? Então acho que domingo já dá para estrear. São peças de reposição que vão chegando para fazer o Palmeiras pegar no tranco.
Só quero discordar de uma coisa que ficou moda, né, aqui no Palmeiras, é que o Palmeiras está em crise. O Palmeiras não está em crise. A única situação é que a gente está consertando o carro com ele andando. Então isso é bem difícil, né, para qualquer mecânico. Então isso para nós, a gente está 2 semanas no clube, então a gente não tem ainda toda a radiografia financeira, toda a situação nesse sentido. Então a gente não consegue a velocidade que a gente quer. Trocar o piloto, o condutor Gilson Kleina, não está nos planos do diretor executivo do clube, Zé Carlos Brunoro. Para ele, o problema do Verdão está aqui, ó, no coração da máquina, que precisa de ajustes para aproveitar melhor os cavalos de potência do Alviverde. Se esse carro continuar emperrando, vocês trocam o piloto? Não, não vejo que seja problema de pilotos, acho que o problema é mecânico. Como eu trabalhei na Fórmula 1, eu posso te dar essas respostas técnicas. Por falar em automóvel, o Palmeiras tenta renovar contrato de patrocínio com uma montadora sul-coreana para dar uma injeção financeira nesse Verdão, que procura por combustível de qualidade de mais 12 jogadores para completar o tanque. Quando a gente fala reforço, é uma palavra muito forte que significa que o cara vem aqui para resolver a situação, né? Não sei se eu tenho essa bala para isso hoje, né? Não estou dizendo reforços, né? Mas gente que possa estar com o elenco em condições de jogar. Então, acelera, Palmeiras! Nada como um dirigente experiente. Silvestre aperta, ele sai dando risada. Tá certo. Bom, vamos falar de uma das coisas mais importantes na vida, o seu sorriso. Na Simplan você conta com profissionais especializados em implantes. O implante é capaz de transformar tanto o seu sorriso quanto a sua vida pessoal e profissional. Afinal, o sorriso é o seu maior cartão de visitas. E se precisar colocar aparelho, a Simplan tem os aparelhos personalizados, transparentes, chamados alinhadores. São uma alternativa quase invisível aos aparelhos tradicionais. E como são esses aparelhos? Simples, são jogos de posicionadores sequenciais, individualizados, feitos sob medida para você. Quase invisíveis, que reposicionam seus dentes sem usar metais ou fios, para você ficar com um sorriso perfeito. Conheça a Simplan, ligue para, se você estiver fora de São Paulo, 0, código da operadora 11 21 25 30 10. 21 25 30 10. Saiba qual é a unidade mais próxima de você. Vou repetir o telefone. 21 25 30 10. Agende agora mesmo uma avaliação. Simplan, fazendo você sorrir. Os jogadores do São Paulo se reapresentaram nesta tarde depois da péssima atuação no empate de ontem com a Ponte Preta em 0-0. Sem muito tempo para lamentar, o tricolor quer virar a página e seguir adiante. Do CT da Barra Funda, Alexandre Silvestre tem as informações do tricolor. Ausente dos últimos 2 jogos do São Paulo, o goleiro Rogério Ceni voltou hoje aos treinamentos no gramado, treinamentos com bola, e se não sentir mais dores no ombro direito, a ideia do capitão é jogar sábado contra o Guarani em Campinas. Porém, eu conversei com o técnico Ney Franco pouco antes do treinamento iniciar nessa tarde aqui no CT da Barra Funda, e o treinador do São Paulo acha pouco provável que o Rogério Ceni enfrente o Bugre. A ideia do técnico é preservar, deixar o Rogério Ceni em plenas condições de jogo para a partida da quarta-feira que vem, jogo que interessa de fato para o São Paulo contra o Atlético Mineiro no Mineirão. É o início da fase de grupos da Libertadores da América. Em relação à equipe que pega o Guarani nesse sábado de Carnaval pelo Paulistão, time reserva em campo com o Paulo Henrique Ganso, que começou no banco no empate de ontem contra a Ponte Preta no Morumbi 0-0, iniciando a partida desse final de semana entre os titulares. Luiz Fabiano está voltando da seleção brasileira e retoma as atividades aqui no gramado do CT na sexta-feira. Ele também será preparado para o jogo contra o Atlético Mineiro na semana que vem pela Libertadores da América. E a única dúvida do Ney Franco para o jogo contra o Galo, aliás, é dúvida para a gente e não para ele, que já definiu isso internamente, é quem será aquele homem para fazer a função do Lucas em 2012, ou seja, atacando pelo lado direito do campo. O Ney Franco testou já, inclusive experimentou na estreia do São Paulo na pré-Libertadores, vitória sobre o Bolívar no Morumbi por 5-0, o Aloísio jogando por esse setor. O Aloísio foi razoavelmente bem, o Ney também experimentou já o
canhete por esse setor, improvisou o Jadson, o que não deve ser repetido, e eu tenho quase certeza que o técnico do São Paulo colocará o Douglas um pouco mais avançado para jogar na função do Lucas. Com isso, o Paulo Miranda contra o Atlético Mineiro será o lateral direito, até porque o São Paulo fortalece um pouco esse lado do campo, que é um ponto forte do Atlético Mineiro, que tem o Júnior César atacando muito pela lateral esquerda e o jovem atacante Bernard pelo mesmo setor. Informações do Tricolor do Morumbi para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Corinthians agora, depois do empate sem gols em Ribeirão Preto, o Timão já voltou aos treinos hoje para o duelo do final de semana com o São Caetano no sábado. As notícias do Timão e tudo sobre a saída do lateral Eldinho do clube com Luiz Henrique Gurian. Alô, alô, Michele, vamos então com o Corinthians, que depois de empatar ontem em Ribeirão Preto, no pesado gramado do estádio Santa Cruz, como choveu em Ribeirão ontem, boa presença do Pato, saiu na metade do segundo tempo, nenhum jogador contundido, ainda no departamento permanece o Cássio, fazendo os cuidados médicos, e por isso amanhã o Tite resolve, inclusive, que ele vai colocar em campo contra o São Caetano. Um jogador dificilmente estará relacionado entre os 18, vai ser o Eldinho. O Corinthians adquiriu os direitos desse jogador o ano passado, vindo do Paulista de Jundiaí, e os repassou em uma negociação, e agora a informação do Duílio, que ele vai para o Palmeiras. Estamos aqui com o Duílio Monteiro, que é diretor de futebol, camisa 10, está chovendo, ele não tem medo da chuva, não está com medo do frio também, que é o pente, pro cabelo novo, também não precisa. Eldinho vai para o Palmeiras? Guria, a gente tem uma negociação em andamento com um grupo de empresários que hoje já detém uma parte dos direitos do Eldinho, o Corinthians detém outra. E havendo acerto, o Eldinho estará liberado para acertar aí com esse grupo de investidores, com o clube que ele quiser. Pelo andamento das coisas, lógico, falta assinatura de contratos, mas aparentemente vai pelo andamento, realmente ele deve sair. Seria hoje o terceiro jogador da posição, Alessandro, Edenilson, Eldinho? Ainda tem o Guilherme Andrade, né? Agora colocar como escala é mais com o professor Tite. Mas a gente está bem servido, são 3 laterais e acho que é uma oportunidade para ele, para que saia e jogue. Dedé? Não existe nada, né? Sempre a gente está nos últimos meses aí respondendo sobre isso. Existe uma situação que foi já falada há muito tempo, de um grupo de investidores também que gostaria de adquiri-lo. E foi muito falado de Corinthians. O Corinthians não tem nenhuma negociação com o Vasco, não conversou com o Vasco até hoje, não fez nenhum tipo de proposta. Agora, lógico, é um jogador que qualquer clube do mundo gostaria de ter. Olha, ainda tem o Chicão entregue ao departamento médico, o Paulinho que volta da seleção brasileira e o Paulo Guerreiro que volta da seleção do Peru. Será que estarão em campo contra o São Caetano no sábado? Como a gente disse há pouco, o Tite define isso amanhã. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. Você ficou satisfeito com o desempenho da seleção brasileira do Felipão? Não, 73% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Amanhã ao meio-dia tem Super Esporte. A gente se vê às 6 da tarde. Até lá. Nos vemos então no Jornal da Gazeta. Até já. Tchau. Um abraço para o príncipe Envair da Portuguesa. Somewhere out there, and I can hear a happy voice saying out in there. It makes me wanna celebrate. I feel crazy. Antes de pegar a estrada neste feriado, faça um check-up do seu carro. Garanta sua segurança e a de sua família. Assista agora, Jornal da Gazeta. Gazeta Esportiva. Oferecimento gazetaesportiva.net. Tudo o que acontece no mundo dos esportes você encontra aqui.